Oi, então, hoje a gente vai estar vendo o sistema digestório humano, tá? É, assim, vamos primeiro ter uma visão geral, né, dos órgãos e as glândulas, né, que fazem parte do sistema digestório. A gente vai olhar esse desenhinho meio tosco aqui, né, pra gente, só para ter uma noção inicial, tá? Então vamos olhar primeiro essa parte aqui de cima, ó. Então, a parte de cima, o que que você tá vendo? Né, os dentes, né, dentes, língua, né, tem as glândulas salivares e esse tubo aqui que é o esôfago, né, que é por onde desce a comida. Tá, a parte de baixo, o que que você tem? Você tem gigantesco aqui o fígado, né? O fígado é uma glândula, tá? Então, na verdade, o esôfago ele tá passando aqui atrás do fígado e ele desemboca no estômago, tá bom? Então, aqui, ó, estômago, daí depois você vai ter os intestinos, tá? Só que na frente aqui, né, não dá para você ver onde o estômago se comunica com o intestino, porque você tem o pâncreas que está socado aqui, né? E tem também a vesícula biliar, né? O fígado, o pâncreas, isso aí são glândulas, tá? Então eles não fazem parte do tubo digestivo. Então o tubo digestivo tá aqui, ó, esôfago, né? Que ele tá vindo daqui, o esôfago. Aí esse tubo se alargou, ele virou estômago. Agora ele tá indo lá por trás, ele vai se transformar em intestino delgado. Aí o intestino delgado vai fazer um monte de rolês por aqui, até o momento que ele se torna intestino grosso. Daí ele faz essa subida aqui, né? Transversal, vai descendo aqui e sai aqui, que é o reto e o ânus, tá? Então, só para você ter uma visão geral. Só que o que você precisa entender é que, tipo, isso aqui é um tubo único, entendeu? A abertura aqui é a boca, ó. Sai aqui na boca, é o mesmo tubo, certo? Então, ele vai seguindo aqui, ele se alarga, formando o estômago. Do estômago, né? Daí depois ele vai se tornar um tubo, né? De novo, né? Bem estreito, que vai se tornar o intestino delgado, aí é um tubo bem mais grosso, que é o intestino grosso, né? E vai sair aqui, que é o reto e o ânus da pessoa. Então, tudo é um tubo só, tá bom? Então, agora essas glândulas aqui, né? Tipo o fígado, o pâncreas, né? As glândulas salivares, elas não fazem parte do tubo, certo? São anexos, elas não fazem parte do mesmo tubo. Então, a gente vai estar vendo isso daí agora. Só que assim, vamos entender bem primeiro, né, quais são os órgãos no caso, né, tipo a boca, né, a língua, né, que é um órgão muscular, a faringe, que você já vai estar vendo aí, o esôfago, o estômago e os intestinos, né, que é o delgado e o grosso. Quais seriam as glândulas que fazem parte do sistema digestório? As glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e o pâncreas, tá bom? Então, assim, qual que é a função, na real? Você fala, a função do sistema digestório, claro que é fazer digestão. Mas o que é exatamente a digestão? Digestão é assim, você come uma comida, havia um monte de nutrientes nessa comida, né? Quais são os nutrientes? Tipo, carboidratos, né? Gorduras, proteínas, né? Vários nutrientes vão estar vindo nessa comida, só que essas moléculas desses nutrientes, na comida, né, que você está comendo, essas moléculas são grandes demais. Entendeu? Não tem como elas passarem diretamente para suas células. Aquilo é enorme, né? Então essas moléculas precisam ser quebradas, tá bom? Os nutrientes eles têm que ser quebrados em unidades menores para daí poder passar para o seu sangue e o sangue vai levar para as células, tá? Então a função do sistema digestório é essa, né? As moléculas dos nutrientes são grandes demais para serem absorvidas e utilizadas pelas células, tá? Então todo esse processo digestório é para quebrar as moléculas de nutrientes em unidades menores. Então, isso aqui é muito importante que você entenda isso aqui, tá? Então, assim, na verdade, tem dois tipos de digestão que vão estar rolando aí, né? Quando você come uma comida. Tem a digestão que é a mecânica, né? A parte da digestão mecânica. E tem a outra parte que é a digestão química. A digestão mecânica é duas coisas, é a mastigação, veja que é um movimento mecânico, né? Mastigação aí dos dentes, né? Ajudado pela língua e os movimentos do tubo digestivo. Gente, todo mundo sabe, né, que o tubo digestivo ele faz muitos movimentos, né? Quando você comeu lá uma feijoada, né, você vai escutar o seu intestino fazendo barulho, ou quando você está com fome, né, o intestino fica roncando. O que é esses movimentos, né, que fazem esse barulho aí, né, o intestino se movendo, chama-se peristaltismo.
tá? A gente já vai estar vendo uma animação disso aí para você poder entender, mas peristaltismo é uma palavra bem importante, tá? Peristaltismo é o que? O movimento do tubo digestivo para empurrar a comida cada vez para frente, né? Para ele poder prosseguir a digestão, tá bom? É por isso que dá para você comer uma coisa de cabeça para baixo. Você, tipo, plantar bananeira, ficar de cabeça para baixo e engolir algo, tá? Vai pro estômago direitinho, porque não depende da gravidade, entendeu? O fato do alimento que está na boca e desce para o estômago não é por gravidade que ele desce, é por causa desse movimento aqui que o tubo digestivo faz, tá? A gente já vai estar vendo ele. Então, digestão mecânica, mastigação e peristaltismo. Tá? É uma coisa que não envolveu química aqui, só envolveu movimentos, certo? E qual que seria a parte química? É um monte de enzimas, né, que o seu organismo vai estar jogando lá, né, produzidas lá pelas glândulas e tal, pelo próprio intestino. Essas enzimas, o estômago, né, também, essas enzimas vão estar quebrando as substâncias, né, os nutrientes. Então lá, tá? O que é enzima na real? Enzima é um tipo de proteína. Tá bom? O tipo de proteína que geralmente ela vai quebrar coisas, né? Enzimas são proteínas específicas que elas são, né, especiais para quebrar substâncias. Tá bom? A gente já vai estar vendo essas enzimas todas aí. Então você só precisa lembrar isso aqui, ó, tipos de digestão, a mecânica e a química. Bem facinho isso daí, né? Bem idiota. Então, olha só, também tem essas palavras aqui que são importantes, né, do sistema digestório, que é insalivação, quimificação e quilificação, tá? Também é uma coisa bem boba, tá? Essas coisas aqui são as fases da digestão química, tá? Então, na boca vai rolar o que? A insalivação. É óbvio, porque a tua boca se saliva na boca, né? Você está insalivando, você está colocando saliva, né, misturando ela com o alimento. Então, é insalivação, tá? Estômago, o que acontece? A quimificação, tá? E no intestino delgado é a quilificação, tá? Por enquanto, só aceita, daqui a pouco a gente já vai estar vendo o que é essas duas palavras aí, bom? Então, assim, vamos ver o que é esse negócio o negócio da insalivação, né? Que rola lá na boca. É assim, a tua saliva, né? Que ela é fabricada pelas glândulas salivares, né? E ela produz essa enzima aqui, que é a pitialina, né? A pitialina também tem outro nome, que é a amilase salivar. Tá? Às vezes cai em concurso esse negócio amilase salivar, você fica, mas o que é essa enzima? Aí é a pitialina, tá bom? O que essa enzima faz? Ela quebra o amido. Tá? Então, se você lembra lá, né, das aulas lá de nutrientes, né, então no 8º ano a gente vê isso, né, o amido, ele é o que? Ele é um carboidrato, ele é um açúcar, né, um tipo de açúcar, né, ele é um carboidrato polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? Poli significa que ele tem muitos núcleozinhos, certo? Ele tem muitos pedacinhos, é uma cadeia longa, né, esse amido, tá? E aí o amido tem na maior parte dos alimentos, né? E aí o que acontece? Esse amido precisa ser quebrado, né? Essa cadeia gigantesca aqui, ela tem que ser quebrada. E é aí que a pitialina vai entrar, entendeu? Essa enzima, ela vai quebrar em bloquinhos de 2, tá? Esses bloquinhos de 2, na real, é o que? É maltose, é um outro tipo, né? Seria daí uma segunda classificação de açúcar, que é um disacarídeo, né? Di significa 2. Então, maltose é um açúcar formado por 2 unidades, tá bom? Então é isso, por isso que é importante você mastigar bem o alimento, né? Para dar tempo dessa enzima agir em cima do alimento, tá? E ir quebrando o amido, para daí facilitar depois a sua digestão, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que a boca, né, faz isso, o que rola na boca durante a mastigação. Então, olha lá, você vai comer, né, se tem algum alimento aqui, esse alimento ele vai ser moído, né, pelos dentes, ele vai ser quebrado, e aí você vê uma molécula da pitialina, né, que é a enzima, a amilase, em roxinho, e em laranja ali você tem um amido, né, então o que a amilase vai fazer, a pitialina vai fazer, ela vai quebrar, ela está quebrando a molécula de amido, né, então quanto mais o alimento permanece na boca, melhor é para a digestão. Vai engolir. Vamos ver como é que funciona esse negócio da deglutição e por que a pessoa às vezes engasga, né? Você fica de olho nessas duas estruturas aqui, esse treco aqui, que eu fiz esse contorninho verde claro em volta, e essa coisa verde, que é a comida que você está comendo.
entendeu? Você está comendo um, sei lá, bolo de limão, ficou verde desse jeito aqui, tá? Então aqui você já mastigou, já ensalivou, já virou uma bagaça esse negócio aqui, você já vai, na verdade, virou bolo alimentar, né? E você vai engolir esse negócio. Qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte, aqui está a sua traqueia. A sua traqueia ela vai acabar lá no seu pulmão. Então o que tem que passar por aqui é ar, não é comida. Você fala, pô, mas por onde que vai passar comida? A comida vai passar aqui, cara. Aqui é o começo, né, do seu esôfago. Tá nesse canto aqui, tá? E não pode esse bolo alimentar vir parar aqui na traqueia, nem um grão de arroz, nada, não pode vir comida para cá, tá? Então, como é que o seu organismo vai fazer? Quando você vai engolir, essa parada aqui que eu contornei em verde claro, ela é chamada de epiglote, tá? Glote é aqui, ó, que é glote, tá? E aqui é a epiglote. Epi significa que é aquilo que está por cima. Então, essa parada é a epiglote porque ela está por cima da glote. Então, lá vem a comida, ó. Acompanha para você ver. Olha só. A comida estava aqui, agora ela veio para cá. Por que ela não entrou por esse tubo gigantesco aqui que é a traqueia? Porque a epiglote se curvou por cima e fechou a sua traqueia. Tá? Então, isso é o que tem que acontecer na deglutição normal, né? Quando você vai engolir a sua epiglote, ela tem que cobrir essa passagem aqui da traqueia. E o alimento ele vai ser empurrado aqui pelo início, que é o início do seu esôfago, tá? Então, ó, o alimento foi socado ali para trás, né? Agora ele vai engolir e ele prossegue lá, ó. Entendeu? Tá prosseguindo, tá indo para o seu esôfago, enquanto que a epiglote voltou à posição normal dela. Certo? Então, como você está respirando o tempo todo, a posição normal da epiglote é assim, é desse jeito aqui. Né? Agora, no momento que você vai engolir, o que ela faz? Ela cobre a traqueia, tá bom? Essa deglutição. Tá, vamos lá. Aí você engoliu, a sua comida tá descendo lá pelo esôfago, bem de boa, né? E agora ela vai cair lá no estômago. Tá? No estômago vai rolar aquela primeira palavra estranha lá que é quimificação, né? Quimificação com M, né? Porque o estômago vai formar o quimo. O quimo na real é o quê? É aquela comida que você engoliu, que já estava toda misturada com saliva e tal, né? Você engoliu e agora o estômago vai acrescentar naquilo o suco gástrico, né? O suco gástrico é formado de todas essas paradas aqui, tá? Você produz basicamente uns 3 litros de suco gástrico por dia. Suco gástrico pra caramba, né? O que tem nesse suco gástrico? Ácido. Velho, ele é muito ácido, tá? Ele contém ácido clorídrico, que é um ácido violento, tá? Tem uma enzima, né? Aliás, 2 enzimas, né? Tem bastante enzima, mas eu coloquei aqui as principais, né? Que é a pepsina, que ela quebra proteínas, tá? Se você lembrar que a proteína são peptídeos, né? Não sei se você lembra disso, mas enfim. Peptídeos, né? São as unidades lá que formam as proteínas. Então a pepsina ela quebra proteínas. Tá? E a lipase, se você lembrar de lipídios e que lipídio é gordura, a lipase quebra gorduras. Tá? Então tem essas 3 coisas aqui no suco gástrico e também tem muco. Tá? Por que tem muco? Porque o muco ele serve para proteger as paredes do estômago, né? As células da parede do estômago. Que velho, imagina aquelas células lá, né? Sempre em contato com ácido clorídrico, essas coisas violentas, que era para dissolver o próprio estômago, né? E por que não dissolve? Porque tem um muco, né? Tem a capinha de muco ali protegendo as células, basicamente, né? Tem outros mecanismos de proteção também, mas esse muco aqui ele serve para isso, tá bom? O que estimula a produção do suco gástrico? É a chegada da comida no estômago? Não. Quando a comida chega no estômago, né, já vinda mastigada da boca, quando chega no estômago, ela não vai encontrar o estômago vazio. Né, quando a gente fala, tô com o estômago vazio. Na verdade, quando você começou a mastigar, você sentiu o cheiro da comida, você viu a comida, você olhou a comida e falou, nossa, que comida boa. Você nem comeu ainda, você só sentiu o cheiro, né, olhou, ou começou a mastigar, que sabor bom. Então essas 3 coisas, né, a visão da comida, o cheiro e o sabor, já está fazendo o seu estômago produzir suco gástrico. Então quando a comida chega lá, já tem suco gástrico.
A comida vai cair dentro do suco gástrico, o estômago não está vazio, entendeu? Isso é o problema do chiclete, na verdade, porque o chiclete você fica mascando ele, né, o tempo todo, e você está estimulando seu organismo a produzir suco gástrico, né? Só que não vai cair comida nenhuma ali, você está mastigando, você não vai engolir, né? Então, por isso, o chiclete é um grande causador de úlceras, né, problemas gástricos por causa disso, né? Você fica mascando lá o tempo todo e o estômago lá, bobão, produzindo suco gástrico, achando que vai cair alguma coisa ali e não vai, tá? Então, são estimulantes da produção de suco gástrico, tá bom? Então, vamos ver o que rola lá no estômago. Então, isso aí seria um pedaço do esôfago, né? Mostrando como é que é o tal do peristaltismo, né? O movimento muscular, né? E olha só, aquilo ali é tipo a comida, né? Que você comeu, ele tá empurrando ela para frente. Aqui você tá vendo o fígado, né? Visão aqui super, né, de perto. E agora você tá vendo o estômago, né? Interior do estômago. E olha só, suco gástrico sendo lançado no interior do estômago, tá? Ácido pra caramba, né? Não se esqueça, ácido clorídrico, né? Misturado aí, um ácido violento. Aí olha só, olha a quantidade de ácido clorídrico que você produz para esperar a comida chegar. Então a comida está chegando, isso aí não é cocô não, viu? Isso é comida mesmo. Você já vai ver ela caindo dentro do estômago aí. Lá vem ela, ó, você comeu cookies de chocolate, tá caindo lá. Lá vem mais, ó. Uhum. Por que é assim? Porque tem uma válvula ali controlando, né, a entrada da comida. Então caiu lá dentro do ácido, certo? Velho, olha o que veio junto com a sua comida. Veio um monte de bactérias, né? E o que vai acontecer com essas bactérias quando elas caem lá no ácido, né, no estômago? Elas vão se ferrar. Né? Então o ácido também serve para isso, né? Para detonar com as bactérias, né, que vêm junto com a comida. Então, agora chegamos no intestino, né? Intestino delgado. Isso é um desenho bem tosco, assim, então só para você entender como é que é o lance do intestino. O intestino ele tem 3 partes, né? Intestino delgado, tá? O grosso é esse aqui, ó. Tá? Estou falando do delgado, que é esse rosadinho aqui, tá? Então ele tem 3, né, partes, assim, ele tem 3 regiões, tá? Que é aqui o duodeno, né, que na real a maior parte dos processos digestivos ocorre aqui, no começo do intestino delgado, que é o duodeno, tá? E daí depois ele vai prosseguindo aqui, né, esse intestino, ele é muito grande, né? Na verdade, se pegar o intestino grosso e o intestino delgado, vai dar uns 7 metros, assim, de tripa, né? Tem tripa pra caramba, né? Então, o duodeno aqui, aí depois ele se torna jejuno, e depois a última parte dele se chama íleo, tá bom? Só para você ter uma noção. Então aqui tá o fígado, que é uma glândula, né, que tá fora ali, né? Aqui a vesícula biliar, e essa paradinha que você tá vendo aqui é o pâncreas da pessoa, tá? Então assim, só para você ver lá as tripas, né? Que é o intestino delgado, né? Tripa para chuchu, né? E aqui o intestino grosso, né? Aqui o reto, tá? Vamos entender o que rola no intestino delgado, tá? Então, assim, substâncias lançadas no intestino delgado para dissolver os nutrientes. É sempre essa a função, né, no sistema digestório, quando você fala, substância tal, é sempre para dissolver nutrientes, tá bom? Então, tem essas 3 coisas aqui, na verdade tem 4, né, já vamos falar da 4ª coisa. O que é lançado dentro do intestino delgado? Primeiro, o suco pancreático. Só por esse nome você já vai saber que o suco pancreático ele é feito por quem? Pelo pâncreas, que é esse carinha aqui, ó. Essa glândula verde aqui é o pâncreas, tá? Então, o que esse suco pancreático faz? O pâncreas ele produz esse negócio e ele joga isso daí dentro do intestino delgado, né, do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Para que serve isso aí? Dissolve proteínas, carboidratos, gorduras, dissolve todo tipo de nutriente, esse suco pancreático. Tá bom? Existe também o suco entérico. Toda vez que essa palavra entérico, ela está relacionada com o intestino. Tá? Então, o suco entérico é um suco produzido pelo próprio intestino. O que ele faz? Mesma coisa. Dissolve proteínas, carboidratos, gorduras, certo? E também a bile.
né? A bile, ela é produzida, a bile não é uma enzima não, tá? É uma substância que ela é produzida pelo fígado e ela serve para dissolver gorduras, tá bom? Vamos olhar aqui. Aqui, ó, o fígado tá aqui, certo? Ele produz a bile e a bile fica armazenadinha nessa bolsinha que você está vendo aqui, que é a vesícula biliar. Então, quando está rolando, né, digestão, quando tem alimentos aqui chegando no duodeno, né, que é o intestino delgado, quando tem alimento chegando aqui, aí o conteúdo da vesícula biliar, que é a bile, né, ela é lançada aqui no interior do seu intestino delgado, no interior do duodeno, através desse tubinho aqui, tá bom? Então a bile dissolve as gorduras produzida pelo fígado, fica armazenada na vesícula biliar, que é aquela que costuma formar umas pedrinhas de vez em quando, né? Pedra na vesícula, é isso aí. E tem outra coisa também que o intestino delgado que é lançado no intestino delgado, que é o bicarbonato de sódio. Por que ele joga bicarbonato de sódio em cima da comida? Porque tá vindo ácido pra caramba do estômago, né? Veja que a comida saiu do estômago e tá indo pro intestino delgado. No estômago ela recebeu ácido clorídrico, um troço mega ácido, né? Então, logo no início do intestino já tem que tacar bicarbonato em cima daquilo, que é para poder neutralizar a acidez, né, do bolo alimentar, que nessa altura ela é chamada de quimo. Né? Então, depois que passa por esse tratamento todo aqui, né? Suco pancreático, suco entérico, bile, tudo dissolvendo a coisa toda lá, né? O tal do quimo. Então, agora ele vai ser chamado de quilo. Por isso que se fala quilificação. Por quê? Porque aquele bolo alimentar que era meio grossinho ainda, né? Quando ele chegou lá, meio sólido ainda, quando ele chegou no intestino, ele virou líquido na veia, né? Já se liquefaz, porque tem substâncias pra caramba ali sendo lançadas em cima dele, né? Pra tornar ele líquido mesmo, tá? E aí, quando já tá tudo muito mega quebrado, né? Os nutrientes já estão quebradinhos, aí os nutrientes já estão prontos para ser absorvidos, tá? Então vamos ver como é que rola isso. Então, assim, isso aqui é uma toalha de banho. Por que é legal você se secar com uma toalha de banho em vez de você se secar com um pano comum? Se você, né, pensar bem, você vai ver que a toalha de banho ela tem um monte de felpinhas, né? Essas felpas são como se fossem vilosidades. Aqui dá para ver bem, né? Ó, são vilosidades. Isso aqui serve para aumentar a superfície de absorção da toalha, certo? Então, cada felpinha dessa aqui está aumentando a superfície de absorção. Ou seja, uma toalha desse tamanho aqui, ela consegue absorver muito mais água, né, muito mais umidade do que um pano normal do mesmo tamanho. Tá? Por quê? Porque a superfície de absorção da toalha foi muito aumentada por causa das felpinhas. Tá? E acontece que o seu intestino também tem felpinhas. Né? Então, a parte do intestino que é a absorção dos nutrientes, né, claro, o jejuno, ilho, né, que é do intestino delgado, né, ele é cheio desse negócio, cheio de vilosidades, é como se fosse uma toalha de banho mesmo, né? Por quê? Porque a função do intestino nessa situação aqui, nesse ponto aqui, já é absorver os nutrientes, que já estão quebradinhos. Então, e como é que o intestino vai absorver? Veja que o intestino, ele é comprido pra caramba, né? Tem metros aí de intestino, só que não é suficiente para absorver. Então, o que a natureza fez? Colocou as felpinhas, entendeu? Como se fosse tipo uma toalha de banho. Então, essas felpinhas, na verdade, se chamam vilosidades, tá? Então, aqui você tem o intestino delgado, é mais ou menos a altura do jejuno lá, né? Então, você cortou, se você olhar aqui, por exemplo, você vai ver que é tudo felpudinho. Então, agora a gente vai olhar esse pedacinho aqui, né? E, né, aqui, ó, tá aqui esse pedaço, e você vê essas vilosidadezinhas. Tá? Só que, olha só, o que acontece dentro de cada velocidade aqui, ó. Você vai pegar agora, você vai olhar o negócio mais ainda, né? Dar um zoom maior ainda, né? E você vai ver o que? Dentro de cada felpinha dessa daqui, dentro de cada velocidade, tá passando os vasinhos sanguíneos, entendeu? Então, o que acontece? Os nutrientes, né, as moléculas já quebradinhas de nutrientes, elas estão passando aqui por dentro, né, por dentro do intestino, tá passando o quilo, né, que é
lá o bolo alimentar já virou quilo nessa altura, né? Que ele tá bem liquidão. Então, os nutrientes encostam aqui, né? Essas velocidades já absorvem e as moléculas são tão pequenininhas que elas já atravessam essa parede aqui e já caem no sangue, entendeu? E daí o sangue já vai estar carregando. Vamos ver como é que funciona isso. Tá, então aqui você está vendo o alimento saindo do estômago, né, chegando no intestino delgado. Essas paradinhas roxas que você está vendo aí é o bicarbonato, né, que ele está aí para neutralizar a acidez, né, do bolo alimentar, que é essa coisa verde, né, representada em verde, então está neutralizando a acidez. Aqui você está vendo, né, uma animação aí de quebrar moléculas, né? Então seria uma molécula de triglicerídeo, né, que é uma gordura, e aí você está vendo aí moléculas de lipase chegando para quebrar o triglicerídeo, né? Então é só para mostrar que tipo as moléculas de nutrientes estão sendo quebradas, né? Aqui você tem outra molécula, né, de gordura aí, né? Então lá, dissolvendo as gorduras, né? Isso que ele está querendo mostrar aí. Então isso tudo dentro do intestino delgado, tá bom? Aí, fígado de novo. Aí na frente você tá vendo, né, o estômago, né, aqui é a vesícula biliar, o pâncreas, né. Tá, aí você tá vendo, né, a massa toda de intestinos, né, e aí tá mostrando, né, as partes do intestino, né, o duodeno ali envolvendo o pâncreas, né, o jejuno, a parte em verdinho, e o íleo, tá? Tá, então agora a gente vai cortar, né, um pedaço aí do duodeno do jejuno para olhar como é que é por dentro. Então olha só como que ele é atoalhadinho, né? Essas são as vilosidades intestinais que servem para aumentar a superfície de absorção do intestino, tá? Aí você vai olhar as velocidades, né, bem de perto, e aí a gente vai ver o que, que tem no interior das velocidades intestinais, né, o que, que tem dentro delas. Tem capilares sanguíneos, né, então o que, que ele está mostrando aqui? São essas coisinhas verdes aí que você está vendo, são os nutrientes, né? Então as moleculinhas já quebradinhas de nutrientes atravessaram, né, a parede do intestino, né, da velocidade intestinal, e elas estão passando para o sangue, tá? E o sangue, olha lá, ó, você está dentro do capilar sanguíneo agora, né? Então o sangue é o que vai distribuir os nutrientes. Você está vendo as hemácias, essas paradinhas amarelas aí, está representando os nutrientes, tá? Que já pegou o caminho dentro do capilar sanguíneo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no intestino grosso, então, tá? Intestino grosso, então a última porção. Veja que isso aqui que é estreco aqui, isso aqui é o intestino delgado, certo? O final do intestino delgado, olha aqui, ó, a saída dele aqui, né? Agora ele se tornou intestino grosso, tá? O que é esse bagulho pendurado aqui? Isso aqui é o apêndice, tá? Aquele célebre apêndice que costuma inflamar, né? E a pessoa, né, passa mal de uma hora para outra, tem que operar e falar, tirei o apêndice, né? Então, apêndice é essa paradinha aqui. Tá? E, na verdade, o apêndice, assim, na pessoa saudável, ele tem uma porção de bactérias que são bactérias, na real, que ajudam até na digestão, tá? Mas também, se tirar isso aqui, não vai fazer diferença nenhuma, tá? É chamada de órgão vestigial, tá? Então, esse aqui é o tal do apêndice. Tá, então, assim, o que acontece aqui? Veja que já passou todo o alimento pelo intestino delgado, já foi absorvido lá os nutrientes, a bagaça toda, tá? E já chegou aqui no intestino grosso, né? Então, no intestino grosso, ainda rola aqui no começo do intestino grosso alguma absorção de nutrientes, tá? Mas o que é mais absorvido mesmo é a água, né? Então, o seu organismo, ele é bem chupatinhas, assim, né? Ele não quer desperdiçar nada, né? Os nutrientes e nem a água. Então, a água, né, do bolo alimentar, né, dos restos aqui que chegou aqui, ele vai aproveitar essa água também, né? Então vamos absorver essa água. E aí prossegue, né, o bolo alimentar. O intestino grosso, ele tem três partes, né, que é o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, né? Esse aqui é o sigmoide, aqui é o reto e termina no ânus.
tá? Então, o que que rola no intestino grosso? Fezes, basicamente, né? Então, à medida que vai avançando aqui, tudo que não foi utilizado, né, tipo fibras, da coisa toda, vai se transformar no bolo fecal, né? E a água vai ser absorvida. Né, o organismo seu vai aproveitar a maior parte da água, às vezes aproveita a água demais, né, tira a água das fezes demais em excesso, e daí a pessoa sofre no banheiro, né? Não pode tirar toda a água, tem que deixar um pouco de água para as fezes, tá bom? Então é isso que rola no intestino grosso, reabsorção de água e formação das fezes. Beleza? Isso aí, beijo, tchau.